um dos nossos preletores, que ele vai falar um pouco sobre o seu ministério, sobre a sua vida, e vai nos abençoar com uma palavra muito especial. Pastor Flávio, Deus te abençoe. Obrigado, querido. Bênção, meus queridos. O poder de Deus, a graça do Senhor é que nos basta. E nós não precisamos de mais nada. Amém? Eu sou o pastor Flávio Lúcius Aguiar Alves, diretor de missões e desenvolvimento de igrejas da Convenção Batista Paranaense. E por isso eu trago aos irmãos um abraço especial dos quase 45 mil batistas do Paraná. Porque o Paraná, meu irmão, já adotou o Rio Grande do Sul. No Paraná, meu querido, nós temos orado pelas suas igrejas, nós temos orado pelo seu ministério. E não só o Paraná, meus irmãos, saiba que nesse congresso o Batista está orando pelos irmãos. Nós temos muita gente envolvida nesse caminhar. Nós cremos que Deus está fazendo algo maravilhoso no Rio Grande do Sul. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está mudando a história do Rio Grande do Sul a partir da multiplicação de discípulos, a partir da multiplicação de igrejas. Porque, irmãos, igreja multiplicadora não é um modelo, igreja multiplicadora não é visão, igreja multiplicadora não é uma caixinha. Igreja multiplicadora é o retorno aos princípios bíblicos que Jesus Cristo nos ensinou. O que nós estamos fazendo aqui é olhando para trás. Em algum momento nos perdemos, mas graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de muitas vezes pararmos, pensarmos, olharmos e voltarmos para trás. Eu também quero trazer um abraço do meu pastor da Igreja Batista Novo Mundo em Curitiba, pastor Antônio Cuco. Deve estar nos vendo pela internet, um grande abraço, pastor. E a palavra de hoje, grande parte é a inspiração dele. Porque enquanto eu orava, irmãos, buscando algo específico, os queridos aqui, Deus havia me dado o texto. Quando eu chego domingo pela manhã na igreja, está ele lá com os slides pregando. Eu falei, é de Deus esse negócio. E aí ele me ajudou com essa palestra. Eu tenho certeza que você vai sair daqui ricamente abençoado em nome de Jesus. Meu querido, não espere coisas técnicas, não espere modelos. Espere que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração. Espere que o Espírito Santo de Deus te dê uma direção, um novo caminhar, e que realmente abra o teu coração nessa manhã, para que você possa receber a palavra do Senhor. Vamos orar rapidamente, abaixe sua cabeça. Pai querido, que o teu Santo Espírito continue tendo liberdade em nosso meio, Pai. Que realmente, em nome de Jesus, esse poder maravilhoso de Jesus possa falar aos nossos corações, impactar as nossas vidas, e que fale o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você está vendo a imagem? Não, ainda não está, mas já vai ver a imagem ali. Essa imagem, ela se tornou muito conhecida nos dias de hoje. E quando você olha para aqueles sinaizinhos azul ali, o que já vem na tua cabeça? Wi-Fi. Wi-Fi, um negócio que mudou a vida do povo de uma forma radical, né? Hoje não existe vida sem Wi-Fi. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber água, você pode ficar sem fazer muitas coisas, até ir no banheiro. Mas sem Wi-Fi você não fica. Porque o Wi-Fi está em tudo quanto é lugar hoje. E quando você tem só um sinalzinho de Wi-Fi? Tristeza, né? O negócio não vai, a foto não carrega. Então, quando a gente olha para aquela fotinho ali, nós entendemos que quanto mais o sinalzinho, melhor, não é? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Assim como o Wi-Fi, existe algumas coisas na nossa vida, na vida espiritual, que quanto mais nós tivermos, ela se torna melhor. No próximo slide ali, você vai ver algo que talvez seja muito comum e muito fácil de você entender hoje. Você pega a sua mão, levanta a sua mão aí. E na sua mão você consegue, então, formatar os 5 princípios da igreja multiplicadora. Vamos ler juntos, irmãos? Oração, evangelização, formação, plantação, compaixão. Agora vamos falar com aqueles que tomaram café, que estão animados, que vieram para o congresso cheio da graça do Senhor. Vamos lá de novo. Oração, os irmãos estão de parabéns. Meus queridos, tudo isso, há 2000 anos atrás, Jesus vem e traz através do seu ministério. Jesus fez exatamente isso. Se você prestar bem atenção, ele desenvolve esses 5 princípios muito claros. E no final ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações.
E as igrejas começam a surgir. Jesus nos traz esses 5 princípios como essência viva do seu ministério. E eu quero pegar um texto bíblico muito conhecido, irmãos, no próximo slide, que você já leu e já reviu e já viu tantas vezes, para que nós possamos, então, compreender os 5 princípios aplicados. E nessa manhã eu quero destacar 2, para que você possa estar vivendo isso, porque esses princípios dependem única e exclusivamente de você. A revolução, para que ela aconteça na sua vida em primeiro lugar, e na vida da sua igreja, começa comigo. A revolução do Espírito Santo de Deus para mudar a sua vida começa com quem? A ação de Deus através da minha vida. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda a sorte de enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, roguem, orem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu tenho certeza que você já leu esse texto muitas vezes. Eu tenho certeza que talvez você já tenha pregado sobre esse texto muitas vezes, ou você já ouviu muitas mensagens sobre este texto. Mas eu quero destacar algo muito precioso, meu irmão, para que realmente você entenda o processo, a visão de multiplicação, para que a sua vida realmente entre num patamar novo. Porque eu posso dizer, irmãos, a minha vida mudou há pouco tempo, através desses princípios, e Deus tem transformado. Então o próximo slide vai dizer o seguinte, que quanto mais pessoas sendo curadas, melhor. Não é verdade? Ou não? Você acredita que o povo hoje precisa de cura? Cura física, cura espiritual e cura emocional. Irmãos, nós temos que entender que nós somos chamados pelo Senhor para sermos os médicos desse tempo. Você sabia disso? Sabia que o Senhor te chamou para ser médico? Ah, mas eu não tenho formação, não tenho curso. Meu irmão, o Senhor está te chamando para isso. Porque quando a gente olha para Jesus, preste atenção. Jesus ia passando. Você percebe que Jesus estava em movimento, ele nunca estava parado no mesmo lugar. Jesus estava se movendo continuamente. Jesus andava pela cidade. Enquanto ele andava, ele ensinava, ele pregava e ele curava. A manifestação do poder dele acontecia na vida das pessoas. Quanto mais pessoas sendo curadas através da minha vida, melhor. Eu sou instrumento da graça de Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos quietinhos nos nossos cantos, achando que nós não temos condição, que nós não temos capacidade, que a nossa teologia não proporciona restauração de vida de pessoas. Nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Sabia que através de uma simples oração você pode restaurar a vida de uma pessoa? Você sabia que as multidões andam por aí desgarradas como ovelhas sem pastor, clamando por uma cura divina? Clamando pela restauração? Uma vez eu estava em Curitiba. Curitiba tem um calçadão muito grande que atravessa praticamente todo o centro, a Rua 15. Em determinado momento esse texto veio à minha mente. E eu parei, irmãos, e comecei a observar as pessoas. Aquele fluxo contínuo de gente, andando para lá, andando para cá. Uns alegres, outros com a feição um pouco mais triste, outros chorando, outros conversando, simplesmente vivendo a sua vida. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, para onde esse povo está indo? Para onde essas pessoas estão indo? Você já parou para pensar? Você já se viu nessa situação? De repente, quando você está no meio de um monte de gente, e você começa a olhar para essas pessoas e dizer, para onde essas pessoas estão indo? E você já parou para pensar que a maioria delas não sabe para onde está indo? Não tem noção qual o rumo. Porque, meu irmão, se você não sabe aonde você quer chegar, se você chegou em qualquer lugar, tanto faz. As pessoas hoje carecem da direção. Elas carecem da cura. As pessoas hoje estão perturbadas, meus irmãos. O índice de afastamento do trabalho por estresse, por problemas psicológicos, por depressão, tem aumentado tremendamente no nosso país. Quanto mais servos do Senhor sendo usados para curar essas pessoas, melhor. Mas eu não curo ninguém se eu não estender minha mão. Eu não curo ninguém se eu não começar um relacionamento discipulador com ninguém. A grande questão de Jesus é que o seu ministério nasce em cima de relacionamentos.
Quando a gente vê Jesus iniciando o ministério, o que ele está fazendo? Ele está agregando quem? Os apóstolos. Ele começa a se relacionar. Ele começa a relacionar-se com pessoas. E amanhã eu quero falar um pouquinho mais profundamente sobre relacionamento. Mas nós temos que olhar para Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Jesus investia tempo na vida de pessoas. Você tem investido tempo na vida de pessoas? Você tem estendido a sua mão para quem sabe ouvir? Para mandar uma mensagem, quem sabe, no WhatsApp? Para escrever uma oração e divulgar com seus contatos? É assim que o processo de cura continua. Você é instrumento de Deus, irmãos, para que as multidões sejam curadas. Comece a exercer isso. Assuma esse papel. Meus irmãos, nós temos que nos posicionar diante de Deus, diante de uma sociedade caótica, diante do mundo deturpado, conturbado, onde os princípios morais e éticos estão sendo cada vez mais arrebentados. Nós temos que brilhar a luz de Jesus. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que nos posicionar, meu irmão. Em vez de ficarmos entrando em brigas políticas, defendendo A, B ou C, nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Muda, Pai, a nossa nação. Muda a minha vida. Porque Deus não muda a nação se a mudança não começar no meu coração. Não existe mudança, meu querido, se a mudança não começar na minha vida. Nós fomos chamados para restaurar as multidões. Jesus fez isso e Jesus espera. Porque quanto mais pessoas sendo curadas, melhor. É para isso que eu e você fomos chamados. Próximo slide diz assim, meus irmãos, quanto mais pessoas sendo tratadas, melhor. A cura, ela foca algo específico, mas o tratamento é diário. O tratamento envolve um relacionamento simples com pessoas. E graças a Deus, Deus tem colocado pessoas abençoadas junto comigo para que eu pudesse aprender isso também. E eu tenho visto pessoas se relacionando no seu dia a dia simplesmente com o objetivo de tratar outras pessoas. Você tem uma agenda cheia? Quem tem uma agenda cheia aqui? Levante a mão. Grande maioria. Sabia que Deus quer abençoar a sua agenda também, meu? Porque a prioridade é o reino. Você entende que hoje de manhã, talvez no deslocamento de onde você veio até aqui, passaram pelo seu caminho pessoas que precisavam ser tratadas? Pessoas que talvez precisassem apenas de um aperto de mão e de ouvir, Deus te abençoe. O irmão Egol parou agora na farmácia que precisava comprar um remédio, e quando eu estava chegando no balcão, a moça me atendeu, e quando ela me entregou o cartão, eu disse para ela assim, Deus te abençoe nesse dia. Ela ficou me olhando assim, assustada. Eu tenho certeza que essa palavra não simplesmente foi uma palavra, mas foi uma bênção proferida sobre a vida dela. É assim que nós temos que crer. Agora, qual é a dificuldade de você tratar as pessoas assim? Qual a dificuldade de você dizer, Deus te abençoe? Qual a dificuldade de você estender a mão para uma pessoa que você não conhece? Multidões. Jesus fala de multidões. Jesus conhecia cada um individualmente na multidão? Jesus sabia o nome de cada um na multidão? Não. O texto diz multidões. Multidão não tem cara, não tem nome, é a multidão. Mas vendo as multidões, ele se compadece. Porque ele sabe que quanto mais pessoas sendo tratadas, é melhor. Pessoas estão aflitas, pessoas estão desamparadas. Quanto mais as multidões. Deus te chamou para multiplicar. E quem sabe um dia você chega a multiplicar multidões. Mas Deus te chama em primeiro lugar, meu irmão, para tratar as multidões. Para tratar as pessoas. E eu não estou falando do povo da sua igreja. Eu não estou falando daquelas pessoas que você gosta, que você tem um relacionamento. Deus te chama para orar para fora. Para abraçar esse povo. Para caminhar com esse povo. Para investir na vida dessas pessoas. Próximo slide diz que quanto mais pessoas sendo amadas, melhor. O texto fala de ovelhas sem pastor. Você já parou para perceber, para pensar, meu irmão, e perceber que a nossa crise que vivemos nos dias de hoje é a crise do amor? Você já parou para pensar? Que a nossa crise é que não existe mais amor?
O amor está em baixa. As famílias, elas já não demonstram mais o amor uns pelos outros, isso dentro de casa. Abraçar a esposa, abraçar o filho. Parece que esse negócio de abraçar, não, isso é, deixa para lá. Na igreja, às vezes o amor que existe, ele é superficial. Canta-se a música da comunhão, sai do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, e você vira para ele e diz, Deus te abençoe. Você está percebendo que o amor ele está embaixo? Você percebe que a nossa sociedade repudia o amor verdadeiro? Irmãos, o verdadeiro amor vem de Jesus. O verdadeiro amor vem de Jesus, e se eu sou servo de Jesus, eu tenho o verdadeiro amor, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, e eu estou apto a propagar esse amor. Irmãos, nós temos que viver o amor de Jesus com intensidade. Isso tem que ser claro nas nossas vidas. Sabe por quê que nós temos que viver o amor de Jesus com intensidade? Porque Deus é... Vamos repetir isso? Deus... Você consegue entender? Irmãos, nós estamos tropeçando naquilo que eu gosto de chamar do arroz com feijão da fé. Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o texto mais conhecido, mais célebre no mundo e mais profundo teologicamente falando, diz que Deus amou o mundo. E o que ele espera de mim e de você? Que nós também amemos o mundo. E quem é o mundo, meu irmão? É minha esposa? É meu filho? É meu querido irmão da igreja? Amar o pastor Fabrício é fácil. Olha que camarada gente boa, queridão. É fácil gostar dele. Agora, amar aquela pessoa que me persegue. Amar aquele irmãozinho que sempre vem e pisa no meu carro. É fácil amar? Ou na sua igreja não tem isso, só na minha? Na sua não deve ter. Na sua todo mundo é santo, né? A mãozinha levantada para o céu esperando Jesus vir buscar. É assim? Até se veste de branco na igreja, né? Geralmente o coral se veste de branco, né? Levanta a mão, para de repente já subir. Quanto mais pessoas sendo amadas, melhor. Nós precisamos amar mais. Jesus amou, Jesus nos ensinou a amar. Jesus morre na cruz por amor. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Pastor Flávio, você não veio aqui falar do multiplique? Meu irmão, se não tiver isso na sua vida, você não multiplica nada. Se você não curar pessoas, você não multiplica. Se você não tratar pessoas, você não multiplica. Se você não amar pessoas, você não multiplica. Porque Jesus chama você para o reino da luz. E o reino da luz é composto de amor, de excelência no amor, de vivência no amor. É por isso que nós estamos aqui, porque nós amamos uns aos outros, porque nós queremos nos capacitar, porque nós queremos crescer. Jesus nos amou. Quanto mais pessoas sendo amadas, melhor. Porque as ovelhas estão desgarradas, sem pastor, desesperadas. Meus irmãos, as pessoas estão desesperadas. Quero contar a história para você do João. O João é a caixa do supermercado no Walmart, lá em Curitiba. E um dia, estava passando com as minhas compras, moro ali perto, vi o João. Passei as compras e disse assim para o João, Deus te abençoe, João, porque estava escrito num crachazinho. Eu peguei um folhetinho do bolso e dei para ele. Lê isso aqui, vai mudar a sua vida. 2 semanas depois, voltei no mercado. E foi engraçado porque era um período de manhã e não tinha quase ninguém. Tinha caixa vazio aqui, o caixa vazio, o caixa do João tinha 2 pessoas. E eu fiquei aqui. E a pessoa do caixa me chamando, dizendo, Senhor, vem aqui. Eu falei, não, estou bem aqui. O outro me chamou lá também, falei, não, eu quero passar aqui. Aí esperei o João. E aí ele virou assim para mim e disse, o senhor é pastor, né? Eu falei, que é isso, João? Não, para entregar esse negocinho, dizer que eu percebi que o senhor estava aqui na fila querendo falar comigo, o senhor era pastor. Eu falei, sou pastor, mas eu quero orar por você, João, eu quero abençoar a tua vida. Ele falou assim, pastor, você pode voltar daqui 15 minutos, pode me esperar, que daí eu entro no meu período de intervalo. Eu falei, claro, João. Fiquei lá esperando no carro, deu 15 minutos, voltei, tem uma área lá onde os funcionários, né, se reúnem. E eu comecei a compartilhar o amor de Jesus com o João. E eu disse para ele que Jesus tinha morrido na cruz por ele. E no final o João estava fazendo oração, entregando a vida dele a Jesus. Na próxima vez voltei no supermercado. Cheguei lá. Ele falou assim, pastor,
isso era setembro, outubro, não me lembro. Final do ano, pastor, minha família vem toda do interior do Paraná para cá. Nós fazíamos uma grande festa no dia 23, 22, não me lembro. Será que o pastor não podia ir lá falar desse Jesus para eles? Porque eles não conhecem Jesus. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Antes do Natal, eu vou lá falando para toda a família do João. E quando eu faço apelo, 30, 40 pessoas estavam ali, mais da metade levanta a mão aceitando Jesus. Sabe por quê? Porque um dia eu me dispus a conversar com o João, caixa do supermercado, que todo dia eu passo no mercado e compro alguma coisa. Você já parou para pensar se você fizesse isso? Um cada atendente, posto de gasolina, padaria, no meio da rua. Quantas pessoas você não estaria amando e mudando a história? Você já parou para pensar o teu potencial que existe dentro do seu coração de mudar, transformar a vida de pessoas, tirar essas pessoas do inferno e trazer para a luz de Jesus? Já pensou você sendo usado como instrumento do Senhor para transformar vidas, meus irmãos? Meus irmãos, nós fomos chamados para isso. Não fomos chamados para apenas ficar sentado dentro das quatro paredes no ar-condicionado. Isso é bom, é gostoso, é maravilhoso. Mas as ovelhas desgarradas estão lá fora. O amor precisa ser exercido lá fora. Quanto mais pessoas sendo amadas, melhor. Eu sou instrumento. Eu sou o instrumento para que essa transformação ocorra. Próximo slide diz assim, meus irmãos. E aqui a coisa começa a esquentar, fica boa. Quanto mais pessoas sendo discipuladas, melhor. Relacionamentos discipuladores. Eu preciso entender que eu fui concebido nesse mundo como um ser relacional. Um ser que se relaciona com pessoas. Você sabia disso? Você sabia também que a tecnologia está matando o nosso relacionamento? Porque no Facebook eu tenho 1.347 amigos. Pessoalmente, quantas pessoas eu tenho? Quantas pessoas você pode dizer assim, esses são meus amigos, estão comigo no que eu precisar? Você consegue encher uma mão? Deus nos cria como sendo um ser relacional. Nós carecemos de relações, não relações virtuais. Relações reais. Eu preciso me relacionar com pessoas. Eu preciso olhar no olho do Egon e através do olhar eu sei o que está se passando no coração do Egon. Eu preciso estar no meio do povo de Deus, na congregação dos santos, junto com os meus irmãos, para saber que quem sabe aquele irmão que está sentado do meu lado, talvez ele esteja passando uma necessidade muito grande. Talvez ele não tenha o que comer em casa. Talvez ele esteja com o coração aflito. E por eu ter uma relação pessoal com ele, eu consigo olhar ele no olho e entender o que se passa. Nós somos seres relacionais, mas a tecnologia vai nos tirando essa relação. E aí diz o seguinte, irmãos, dizem que o povo do Sul é muito fechado. Você já ouviu isso alguma vez? E o curitibano, então, é o pior dos piores. Ah, não, Curitiba, o povo é fechado, ninguém abre a casa para ninguém. É isso que se fala. Irmão, quando a luz de Jesus brilha no seu coração e você é incendiado a desenvolver relacionamento, não existe Curitiba, não existe Rio Grande do Sul, não existe nada. Nós estamos falando de Jesus. Jesus é maior do que todas essas coisas. Jesus é maior do que todos os obstáculos. Você crê nisso? Aleluia! Creia nisso. Jesus quebra qualquer barreira, meu irmão. Nós somos seres relacionais, nós somos chamados para nos relacionar com pessoas. E pessoas que não conhecem a Jesus de preferência. Porque se relacionar com santos é fácil. Às vezes é, né? Bom, tira as exceções aí, meu irmão. Que 80% da sua vida não seja exceção. Mas vamos lá. Se relacionar na igreja é fácil. Eu gosto do meu irmão gosta de mim, a gente professa a mesma fé, adoramos o mesmo Deus. Que coisa linda. Olha esse povo aqui bonito, reunido de manhã. É gostoso estar aqui. Mas e quem está lá fora? Ontem na churrascaria nós conhecemos o Daniel. Estávamos jantando e conhecemos o Daniel. E o Daniel falou o seguinte, olha, minha família está aí na igreja, todos são batizados, menos eu. Foi o momento onde o pastor Fabrício, o pastor Valmir, a gente pôde ali estar testemunhando, falando que o Daniel, o garçom que estava nos servindo. Irmãos, cada oportunidade é uma única na nossa vida, porque talvez aquela pessoa não vá passar de novo na nossa vida, e nós temos que nos relacionar com ela. Quanto mais pessoas sendo discipuladas através do relacionamento, melhor, porque o discipulado, ele começa
através desse relacionamento com uma pessoa que eu não conheço. Tem um posto perto da minha casa, onde eu abasteço o carro todo dia. E aí eu fico lá olhando para cima, batendo papo sobre o tempo, falando do futebol, e por aí vai, e por aí vem. Eu falei, peraí. Será que aquele frentista que eu conheço ele, que abastece o meu carro toda vez, será que ele tem Jesus? Você abastece sempre no mesmo posto? Quem abastece sempre no mesmo posto? Levanta a mão aqui. Já vão sair daqui com a tarefa de casa. Quem compra pão na mesma padaria? Levanta a mão aí. Meu irmão, você vai chegar durante essa semana em nome de Jesus. Vai virar para o frentista, vai virar para o tiozinho da padaria, do caixa, seja quem for lá, e vai dizer assim, Jesus te ama. Eu vou orar por você, me dá o teu nome. Eu chego no posto para fazer a lição de casa, e ele fala assim, pergunto, qual é o seu nome? Carlos. Carlos, você conhece Jesus? Ele olhou para mim, começou a engasgar, eu falei, não conhece. Sabia que Jesus morreu por você? Aí o Carlos começa a me dizer, eu estou com um problema em casa. Eu falei, Carlos? Então faz o seguinte, me dá o teu telefone aí. Você tem um WhatsApp, Carlos? Peguei o WhatsApp do Carlos. Cheguei à noite em casa e disse assim, Carlos, eu estou orando por você. 9 horas da noite. Escrevi uma oração rapidinha. 11 horas da noite, toca o meu celular. Pastor, é o seguinte, eu falei esse negócio aqui de amor e tal de Jesus para minha esposa, só que eu não sei explicar com ela. Está no Viva Voz aqui, fala com ela. Meia-noite, o Carlos e a Jaqueline, chorando no telefone, estavam aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia, em vez de eu ficar batendo papo sobre futebol e sobre o tempo, eu perguntei, Carlos, você ama Jesus? Mudou a vida do Carlos. Nós estamos agilizando um negócio para começar um culto, uma reunião de oração lá no posto. Nós vamos começar. Meus irmãos, é assim que funciona a coisa. Relacionamento é 1 a 1, é pessoal, as pessoas estão aí. O campo está branco, pronto para a colheita. Cadê os trabalhadores? Jesus está dizendo, cadê o povo? Olha aí o povo indo para o inferno, olha aí os perdidos, cadê o povo? Cadê aqueles que se autoproclamam filhos do Senhor? Cadê aqueles proclamadores das boas vontades? Cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo? Cadê? Está difícil de achar, meu irmão. Em contrapartida, no bairro onde eu cresci, um bairro de casas, condomínios, desde pequeno eu me lembro. Não sei se eu posso falar o nome da seita aqui ou não. Será que eu posso falar? Aqueles irmãozinhos que andam bonitinho, de terninho, as irmãs assim, que saem domingo de manhã de casa em casa. É isso aí, é isso aí. Meus irmãos, desde pequeno eu me lembro que eu vi aquele povo. E até hoje eu vejo aquele povo todo domingo, faça chuva, faça sol. Levando a sua literatura, espalhando o seu evangelho, pregando aquilo que eles acreditam. E muitas vezes nós estamos trancados domingo após domingo na nossa igreja. E as pessoas lá estão indo para o inferno, meu irmão. Estão perdidas. Elas estão sem Jesus. Qual é o nosso papel nisso tudo? É só assistir? Quanto mais pessoas sendo discipuladas, quanto mais relacionamento discipulador, melhor. Próximo slide vai mostrar para a gente um pouquinho sobre isso. Relacionamento discipulador é o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio de relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa visando torná-la outro discípulo. Veja, existe a intenção de que eu leve Jesus para o Carlos, para o seu João, para a Jaqueline e para tantas outras pessoas, porque eu quero vê-los salvos. Eu não vou me relacionar com eles porque nós torcemos para o mesmo time. Eu não vou me relacionar com eles porque nós gostamos das mesmas coisas. Mas eu tenho a intencionalidade de levar Jesus para essas pessoas. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-os a homens fiéis, e sejam idôneos para também ensinarem a outras. 2 Timóteo 2:2. Paulo ensinando a Timóteo. Dê uma olhadinha no próximo slide, eu não sei se ficou muito pequenininho, dá para você ver. Paulo, primeira geração de discípulos de Jesus, ensina quem? Timóteo. Segunda geração, que confia a quem? A homens fiéis. Terceira geração, para ensinar outros que sejam idôneos. Quarta geração. Você entendeu como é o processo?
Paulo ensina a Timóteo, que ensina a homens fiéis, que vão ensinar outros que são idôneos. É uma escala, é assim que funciona. Porque se você ensinou o Carlos vai falar com o Henrique, que é o mesmo frentista que ele, que vai falar para a família, aí a cadeia de multiplicação começa a acontecer, meu irmão, porque um vai falando para outro, um vai falando para outro, e o evangelho se espalha de uma forma gigantesca. Dr. Waylon Moore, que esteve conosco aqui, ele falou no Congresso Multiplique, lá no Espírito Santo. Eu tive o prazer, o presente do Senhor de passar uma tarde com ele. Sentadinho ali junto. Então tinha uma mesa lá na convenção, eu estava traduzindo, e às vezes até eu esqueci de traduzir, que a conversa estava boa, a gente foi conversando, e o pessoal, ei, fala para a gente o que vocês estão falando aí. Mas o negócio tão bom, e ele diz o seguinte: discípulos de sucesso geram netos na fé. Discípulos de sucesso geram netos na fé. Ou seja, eu falei de Jesus para essa pessoa, ela se torna meu filho na fé, e esse gera mais um. Esse que ele gera é meu neto na fé. Porque através da vida dele, ele gerou discípulos, gerou outro, e assim a cadeia vai se espalhando. E sentado com o Waylon Moore, 83 anos, pastor Fabrício. É, né? 86 anos, meus irmãos. Deus me dê a graça de chegar com aquela lucidez nessa idade. 86 anos. E eu viro para ele e digo assim: pastor Waylon Moore, o irmão viajou o mundo inteiro. Escreveu vários livros sobre discipulado. Conta para mim, meu irmão, que eu preciso levar isso para as igrejas. Qual é o segredo do discipulado? Aí ele veio para mim e disse assim: deixa eu contar uma história. Recentemente, eu estava voltando da Europa. Cheguei nos Estados Unidos, minha filha foi me pegar no aeroporto. Eu cheguei em casa às 3 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa às 3 horas da tarde, eu falei assim: filha, faça um bolo. Ela olhou para mim assim e falou: filha, faça um bolo, eu vou tomar um banho. Nesse tempo a filha foi fazer o bolo para ele. Ele subiu, tomou seu banho, se preparou, tal, aguardou o bolo ficar pronto. Aí disse assim: venha comigo. Se mudou uma pessoa nova aqui perto da gente. Vamos lá cumprimentá-lo. Ele chega na casa da pessoa, bate na porta. Olá, tudo bem? Eu sou vizinho aqui, vim trazer algo para você. Entra na casa da pessoa. Depois de 1h30 de conversa, o que aconteceu? A família toda de joelho, recebendo Jesus. Esse é o segredo do discipulado. Doação, dedicação, entregar a sua vida a isso. Viver plenamente isso. Irmãos, quanto mais discipularmos, quanto mais relacionamentos discipuladores, melhor. Foi para isso que Jesus nos ensinou. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Tira o discípulo da frase. Se eu não tenho discípulo, eu ensino quem? Se eu não tenho discípulo, eu batizo quem? Se eu não tenho discípulo, eu ensino a obedecer que mandamento? Você percebe a essência do ministério do mestre? Quanto mais relacionamento discipuladores, melhor. Mas nós não chegamos na essência ainda. O próximo slide vai nos mostrar que quanto mais trabalhadores, melhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, roguem, orem, pois ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você consegue entender o problema agora, meu irmão? Aonde estão os ceifeiros? Me responda. Aonde estão os trabalhadores? Onde eles estão? Aqui. E muitas vezes, meu irmão, só ficam aqui. Esse é o problema. Aqui, meu irmão, está cheio de trabalhador. Está cheio de ceifeiro. Aonde está a colheita? Aonde? Entendeu o problema? Nós estamos e somos mestres em formar ceifeiros. Nosso curso de formação de ceifeiros é fantástico, irmãos. 38 módulos, cada módulo tem 15 lições, as lições mais profundas em audiovisual, em PDF, em arquivo, e nós fazemos isso maravilhosamente. As nossas escolas de formação são fantásticas, cada vez mais sendo aperfeiçoado. As nossas EBDs maravilhosas, a coisa tem avançado, nós somos mestres, e agora tem EBD na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e muda o nome de Escola Bíblica Dominical para Escola Bíblica Discipuladora, e gente sendo treinada, e é coisa linda, maravilhosa. Mas e a prática? Os campos estão lá fora.
prontos para a colheita. Não adianta sermos equipados, capacitados, mas não usarmos o potencial que o Senhor nos dá. Não adianta eu ter um excelente machado, uma seiva, afiá-la todo dia, mas nunca colocá-la na terra, nunca usá-la no meu trabalho. As nossas ferramentas estão enferrujando, meus irmãos. Precisamos pedir que Deus desperte isso no nosso coração. Veja que interessante, próximo slide. Nós pensamos que trabalhadores para a seara são trabalhadores para atender os ministérios da igreja. Então nós focamos os trabalhadores vinculados a ministérios. Então eu vou enfatizar ali o ministério da música, eu vou enfatizar o ministério da administração, o ministério da limpeza, o ministério disso, o ministério daquilo, e nós atrelamos pessoas ao ministério, aí vamos para a reunião administrativa da igreja. Meu irmão, que coisa linda você vê os santos perdendo a santidade. Por que aquele ministério tem mais dinheiro que eu? Não, mas eu também sou tão importante. Aí vem o negócio. Sabe por quê? Porque nós condicionamos os trabalhadores a cuidadores de ministérios. Nós dissemos que os trabalhadores eles têm que focar no produto. E Jesus disse o seguinte: nós temos que focar em quem? Nas? Meu irmão, ministério é bênção. Ministério é onde você pode exercer o teu dom e o teu talento. Mas não é o foco da tua vida. Pastor Valmir, como é que é o slogan lá na Cibapa? Nosso negócio é a gente. Olha que coisa linda. Você poder chegar na frente de uma igreja e dizer: o nosso negócio é a gente. Meu irmão, o meu e o seu negócio é a gente. O negócio de Jesus sempre foi gente. O negócio de Pedro, de Paulo, de Tiago e de João sempre foi gente, pessoas. Nós erramos. Nós concentramos os nossos esforços aonde não podemos concentrar. Nós precisamos formar líderes, pessoas que amem pessoas. Você não multiplica nada enquanto o seu foco estiver nisso. Não multiplica. Porque não tem como ter 30 ministérios de música. Se bem que o ministério de música é uma bênção, né? Às vezes eles querem se multiplicar a si mesmos. E tantos outros. E eu falo isso porque eu amo música. Sou formado, participo do ministério de música, dirijo a música e conheço os músicos. Mas esses aqui são uma bênção. Fomos tremendamente impactados e abençoados até agora por esse povo. Mas nós somos mestres em ministérios. Esquecemos que fomos chamados, próximo slide, por favor, para multiplicar líderes de pequenos grupos, para multiplicar discipuladores de crianças, para multiplicar líderes que façam relacionamentos discipuladores. É para isso que nós somos chamados, irmãos. É para isso. Líderes de pequenos grupos. Porque quando eu tenho meu pequeno grupo, eu levo uma pessoa lá. Quando eu tenho meu pequeno grupo, eu convido meu vizinho. Mas antes eu estou multiplicando o relacionamento discipulador, porque antes do pequeno grupo vem minha vida e o meu relacionamento com pessoas. E aí eu olho para essa fatia que está sendo alvejada pela nossa sociedade, chamada crianças, que são o nosso futuro, que mudam a história da igreja e do nosso país. E nós precisamos olhar com carinho, com amor para elas. Nós fomos chamados para formarmos líderes, para mudarmos a história de líderes, para criarmos líderes ganhadores de almas, de pessoas. É para isso que nós somos chamados, meus irmãos. Para mudar essa história. É isso. Esse é o foco. Relacionamento discipulador com não crentes. Formação de líderes que amem pessoas e não ministérios. E investir na vida de crianças. E aí a gente pode ir para tantas outras áreas. Nós fomos chamados para isso. Para focar na vida de pessoas. Para amarmos pessoas. Para cuidarmos de pessoas. Quanto mais pessoas sendo curadas através da minha vida, melhor. Quanto mais pessoas sendo tratadas através da minha vida, melhor. Quanto mais pessoas sendo amadas, sendo discipuladas. Quanto mais líderes sendo formados para ganhar pessoas, melhor. Mas esse não é o foco. Esse não é o principal até agora. Jesus, nos seus últimos momentos, ele chega, fala para os seus discípulos: fiquem aqui orando, traz aqueles mais próximos, diz assim: fiquem aqui orando, e ele vai para um momento a sós com o Senhor. Ele sabia da missão dele, ele sabia do que ele tinha que fazer, e naquele momento ele expressa o seu sentimento diante de Deus, através da
Próximo slide. Quanto mais oração, melhor. É aqui que eu queria chegar, irmãos. Não existe igreja multiplicadora, não existe relacionamento discipulador, não existe vida cristã sem oração. Não existe. Não existe nada sem oração. E talvez você já tenha ouvido essa pergunta 31 mil vezes, eu vou fazer a 30.001. Quanto tempo de oração com qualidade você dedica ao Senhor? O meu discipulador, pouco tempo chegou para mim e fez essa pergunta. Mudou minha vida, meu irmão. Isso mudou minha vida. Porque nós somos mestres em enrolar. A gente diz assim, eu oro o tempo todo. Ora nada. Quanto tempo você dedica na presença do Senhor? Com o joelho no chão. Quanto tempo você se dedica ao Pai? Não pedindo, não reclamando, não murmurando, mas ouvindo a voz de Deus. Quanto tempo em silêncio você se ajoelha diante do Pai todos os dias? Você fez isso hoje? Eu desenvolvi uma rotina na minha vida. Todos os dias, antes de qualquer coisa. Se isso não acontecer, eu não tenho dia. Irmãos, é impossível nós vivermos numa sociedade tão cruel e devastadora, em que Satanás atua de manhã, de tarde, de noite, sem parar, 24 horas, ininterruptamente, sem estarmos alimentados espiritualmente. E o seu alimento espiritual vem da sua vida de oração e do seu tempo de palavra. Não adianta igreja multiplicadora. A sua igreja não vai multiplicar. Os seus PGMs não vão multiplicar. Os seus relacionamentos não vão multiplicar. Não adianta você querer desenvolver RD com pessoas. Não adianta nada. Se você não entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar diante do seu pai, e seu pai, em secreto, vai te ouvir e vai conversar com você. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo aqui. As multidões estão aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. O poder de pregar, de ensinar, já foi nos dado, nós fazemos isso bem. Deus abençoa e manifesta o seu poder através da nossa vida, por isso que Ele nos usa para curar e restaurar pessoas, corpo, alma e espírito. Nós entendemos o clamor, nós sabemos que temos que amar, mas a chave do segredo de igreja multiplicadora está na quantidade de tempo que você passa com seus joelhos dobrados. Meu irmão, se você não entender isso, não começar a vivenciar isso, não praticar isso, esqueça. Tudo que você vai ver aqui não vai adiantar para nada. Porque o Senhor trabalha com os seus. No próximo slide a gente vai ver que a oração gera intimidade com o Senhor. Você não pode ser íntimo de Deus se você não tem uma vida de qualidade de oração. Preste atenção. Você não é íntimo de Deus se você não tem qualidade na sua oração. Deus aceita qualquer coisa, meu irmão? Deus aceita qualquer coisa de qualquer jeito? Nós temos que fazer o melhor para o Senhor com excelência. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor com excelência. A intimidade é gerada através do convívio. Você se lembra quando você começou a namorar, quem sabe, a sua futura esposa, a sua esposa, ou você está namorando? Foi assim, você olhou para ela, ela olhou para você, oi, tudo bem, vamos casar? Vamos. Foi assim? Foi assim? É assim que acontecem os relacionamentos? Você tem conhecimento, você começa a caminhar, você começa a conhecer, vai vendo as bênçãos, vai vendo os defeitos, vai conhecendo, vai entendendo e entende de Deus que chegou o tempo, aí você casa. Relacionamento, intimidade. E graças a Deus que a melhor parte em casa é minha esposa. Graças a Deus. Graças a Deus que a minha esposa é uma mulher de oração. Graças ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, quando eu cheguei cansado em casa, muitas vezes, eu ouvia ela no quarto lá, balbuciando, orando, clamando. E é isso que nos sustenta. Intimidade com Deus, meus irmãos, vem da oração. Vem da leitura da palavra.
vem da vivência. Não adianta eu pensar em nada, não adianta eu querer inventar. Se não tem oração, não funciona. Nada funciona. Ah, pastor, mas você está chovendo molhado. Tô, sabe por quê? Porque parece que o nosso povo não entendeu isso ainda. Os nossos líderes não entenderam isso ainda. Os nossos pastores não entenderam isso ainda. Meu irmão, é a oração que muda a história. É a oração que transforma. Através de uma oração nós nascemos de novo. Através de uma oração nós confessamos os nossos pecados. Através de uma oração nós abençoamos vidas, nós restauramos vidas, nós curamos vidas. A oração é a chave de tudo. Eu só posso dizer que eu conheço a Deus e Deus me conhece se eu tenho intimidade com Ele. Através da oração, irmãos, eu começo a compreender a minha missão, ou seja, o que eu estou fazendo aqui. Talvez por isso que Jesus já estava dizendo, olha, cadê os trabalhadores? Porque os trabalhadores não entenderam a sua missão. O que não ficou claro em ide por todo mundo fazei discípulos? O que não ficou claro nisso? Isso sempre me chamou a atenção. Irmãos, Mateus 28, 18 a 20 é um texto que sempre me intrigou. Porque Jesus está subindo aos céus. Foram as suas últimas palavras. As últimas palavras. Eu fico pensando assim, será que Jesus ensaiou aquilo? Será que ele decorou, ele escreveu? Será que Jesus pensou assim, bom, eu vou para o céu, eu vou para o lado do meu pai, mas eu vou ter oportunidade de falar aquelas últimas palavras para aquelas testemunhas que estavam ali. Então deixa eu pensar bem o que eu vou falar. Para que o que eu fale seja marcante, revolucione, mude a história de todos aqueles que virão na sequência. Aí Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Será que isso não é importante? Mas eu só faço discípulo, eu só entendo a minha missão. Você tem uma vida focada na oração, meus irmãos. Se o meu coração se derrama na presença do Senhor. Se todo dia eu estou ali clamando pela minha vida, dizendo, Pai, me perdoa, porque eu não sou digno da salvação de Jesus. Pai, me perdoa, porque eu não tenho vivido a excelência do Evangelho. Eu não tenho levado o amor de Jesus às pessoas. Pai, me perdoa, porque eu não tenho cumprido a missão. Pai, me perdoa, porque eu tenho assistido mais televisão do que orado. Pai, me perdoa, porque eu tenho negligenciado a minha família. Pai, me perdoa, porque eu tenho negligenciado a minha igreja, o meu pastor, os meus líderes. Pai, me perdoa, porque eu não falei de Jesus para o meu vizinho, que eu vejo todo dia. Pai, me perdoa, porque a minha casa tem gente que não conhece Jesus, eu não fiz nada até agora. Meus irmãos, a oração muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda o nosso contexto. A oração exige disciplina. Sem disciplina não tem vida de oração. Sem disciplina, meu irmão, não tem vida cristã saudável. E a vida cristã saudável, de prosperidade, de multiplicação, só vem através da oração. Moisés, grande homem de Deus, eu fico imaginando Josué, ele pensando, Senhor, eu vou ter que substituir Moisés? Aquele que abriu o mar? Aquele que enfrentou o faraó? Eu vou ter que sair Moisés, aquele que subia no monte e conversava face a face com o Senhor e que o rosto dele resplandecia. É esse aí que eu vou ter que substituir? Imagine a angústia do coração de Josué. Aí o Senhor fala com ele. Josué, eu vou te dar um conselho. Medita no livro da lei dia e noite. Não te apartes dela nem um segundo na sua vida. Então eu vou fazer prosperar o teu caminho, e aonde você colocar a planta do teu pé, você prosperará. Meu irmão, eu já vi tantos absurdos sobre isso, tantas pregações sobre prosperidade usando esse texto, só que esquece de falar o preço que se paga pela prosperidade. Dizem que a prosperidade é algo que diz assim, quer aí? Toma aí, meu irmão, pega a prosperidade aí. Chegou, ô festa. Para com isso. As coisas do reino têm preço. Porque Jesus morre numa cruz por um preço altíssimo, que eu e você não temos conta de pagar. A intimidade vem pela oração, meu irmão. Quer ser próspero? Ore mais. Quer ser um homem, uma mulher de Deus? Ore mais. Quer multiplicar? Ore mais. Quer ver sua igreja crescer? Ore mais. Confesse o seu pecado ao Senhor como eu fiz. E ore mais. E dia a dia eu tenho que confessar meu pecado, porque eu acho que eu não oro o suficiente. E eu tenho que orar mais. E eu tenho que me dedicar mais. E eu tenho que me aprofundar mais. E eu tenho que me consagrar mais.
Porque eu fui chamado aqui, meu irmão, para ganhar gente para Jesus. Eu não fui chamado para ficar sentado atrás de uma mesa vendo as coisas acontecer. Eu fui chamado para levar o evangelho lá para fora, assim como você também. Aquela expressão, pastor de gabinete, isso não existe, meu irmão. Isso nunca existiu. Porque pastor de gabinete não é pastor. Pastor está com a ovelha, ou com as futuras ovelhas. Você parou para pensar onde é o escritório de Jesus na Galileia? Será que o escritório de Jesus na Galileia tinha ar-condicionado? Ele ficava lá parado. Pedro, chama o próximo. Pedro, desmarca o das 12h30 na minha agenda. Porque hoje é dia do futebol. Meu irmão, Jesus era simples. Não tinha onde reclinar sua cabeça. Andava no meio da multidão. Andava no meio do povo. Por isso que ele tinha amor, ele tinha paixão. E o texto diz que quando ele olha as multidões, ele chora por dentro. Ele se derrete na presença do Pai dele. E diz, Senhor, aonde estão os trabalhadores, Senhor? Senhor, o que aconteceu com os trabalhadores? Eles se perderam, Senhor. Senhor, os trabalhadores estão lá na igreja, sentados no banco, domingo após domingo. Senhor, cadê esse povo para anunciar o evangelho? Meu irmão, sem oração não existe nada. Sem oração não existe vida com Jesus. Sem oração não existe multiplicação, não existe evangelização discipuladora, não tem plantação de igreja, não tem oração, não tem nada. Porque a oração é a base da minha vida. É como você fosse construir esse templo sem ter o fundamento. Ou construir o templo na areia. Construir a casa na areia. Na primeira chuvinha, já era. A oração é o sustento espiritual da nossa vida. A oração é a única forma de eu e você respirarmos no reino de Deus. A oração é uma vivência prática de tudo aquilo que Jesus fez. Eu quero concluir com essa última slide, que tem um versículo que diz, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito. Só ora no Espírito quem tem intimidade. Só ora no Espírito quem caminha com o Mestre. Só ora no Espírito quem se dedica ao Senhor. Oração e súplica. Deus te dá liberdade, meu irmão, de chegar diante dele e chorar. Deus te dá liberdade de você chegar diante do Pai e abrir teu coração, rasgar o teu coração. Deus te dá liberdade de dizer, Senhor, eu não quero isso, eu não gosto disso. Deus te dá liberdade. Mas sabe o que Deus quer? É que você fique em silêncio na presença dele. Sabe o que o Senhor quer? Ver você todo dia, num período específico, com seus joelhos dobrados, dizendo, Senhor Jesus, eu estou aqui, e Deus, eu não vou pedir nada hoje. Eu não vou abrir minha boca para pedir nada. Eu quero confessar os meus pecados e quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Persevere na oração. Por todos os santos, não é por você, não. É pelo teu irmão que está com dificuldade. É pelo teu pastor que carece da graça de Deus. Para que o Senhor dê direção para conduzir o povo dele. É pela sua mãe, pela sua avó, pelos seus filhos. Meu irmão, como eu levanto cedo, muitas vezes minha esposa e meu filho estão dormindo, e eu chego do lado dela, imponho as minhas mãos, e digo, Senhor Jesus, obrigado, por essa mulher que o Senhor coloca na minha vida. Eu viro no meu filho, vai fazer 9 anos, daqui a alguns dias, e eu abraço ele e digo, Jesus, eu não mereço algo tão precioso. E eu oro e eu abençoo a vida dele, meu irmão. E eu peço a graça de Jesus para a vida do Rafael. Que ele seja um grande homem de Deus, um pregador do Evangelho. Alguém que vai impactar multidões. Porque Deus me deu um filho para povoar o reino e levar mais gente com ele. Meu irmão, a oração muda a nossa vida. A oração muda a nossa história. A oração transforma o nosso ser. E quando a gente ora, sabe o que é
quando a gente começa a ter essa intimidade com o Senhor. E foi o momento mais difícil da minha vida, meus irmãos. Quando eu cheguei diante do Pai e disse assim: Senhor Jesus, eu renuncio a minha vida. Eu renuncio a minha vida. Tudo que eu tenho, que eu sou, para te servir, para fazer a tua vontade, para ouvir a tua voz. Nós vamos cantar esse cântico que diz assim: perto eu quero estar. E eu quero que seja a sua oração. Se coloque em pé. Não cante como você sempre cantou. Você vai cantar de uma forma diferente. Jesus está do seu lado olhando para você agora. Isso é real. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Jesus está aqui. Você vai estar falando com Ele agora diretamente. Ele está olhando para você. E você vai cantar esse cântico como você estivesse conversando com Ele. E no final nós vamos orar. Mas essa vai ser a nossa oração cantada. Em nome de Jesus, se derrame na presença do Pai, meu irmão. Esqueça do mundo lá fora. Esqueça de todas as coisas. Deus te colocou aqui nessa manhã porque Ele tem um propósito na sua vida. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer te fazer multiplicador. Receba essa bênção em nome de Jesus. Porque Deus muda a tua história nessa manhã. Cante ao Senhor, vamos adorar. Adore ao Senhor.